Pode começar. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Bernardo. Estou aqui junto com o meu sócio, Guilherme. Tudo bem, prazer. Nós hoje conversaremos com vocês um pouquinho, acho que um bate-papo, a respeito da reconstrução periodontal e perimplantar, a importância disso, prévio ao tratamento de implante, pós-tratamento de implante, reconstruções periodontais, não só estéticas, mas também funcionais. Então, vamos fazer um bate-papo, e aí no final a gente tem algumas perguntas e a gente troca essas informações com vocês, ok? Bom, isso aqui é só o nosso currículo, tá? Bom, como eu falei, meu nome é Bernardo, o nome dele é Guilherme. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Nós dois somos dentistas com base em periodontia. Apesar de fazer implante, fazer prótese, todo o nosso planejamento cirúrgico protético começa a entender aquele caso de um paciente, se for um paciente periodontal ou não. Então, todo o nosso planejamento cirúrgico protético começa com exame clínico, radiográfico, diagnóstico, planejamento, discutir com o paciente as opções possíveis que ele pode aceitar. Alguns casos, ou muitos casos, adequar aquele paciente a uma terapia base periodontal para eliminar todo o possível tártaro supragengival, reavaliar. Nessa reavaliação, estipular os implantes a ser utilizados, as terapias com enxertos ósseos, as terapias reconstrutivas. E sempre, qualquer tratamento nosso, periodontal, perimplantar e protético, a gente sempre coloca o paciente em manutenção. A manutenção que vai nos dar a longevidade e o sucesso do nosso trabalho. Bom, na sequência, a gente sempre começa as nossas aulas de periimplante explicando para os alunos a estética rosa e a estética branca. Hoje em dia está muito discutido e muito batido em congresso esses dois princípios básicos de estética. Primeiramente, a estética branca. A estética branca, de um modo geral, muitas vezes o paciente, quem vai realizar é o técnico em prótese dentária. Então, o nosso trabalho é dirigir a esse técnico quais são os tipos de prótese definitiva a ser instalado. Então, esse artigo do professor Belzer, ele fala de níveis ou score, ou conceitos, de como a prótese pode ser realizada. Então, tem um somatório de 1 a 10. Alcançando 10, essa prótese é mais esteticamente perfeita. Alcançando mais próximo do 0, é uma prótese mais deficiente. E existem conceitos, no caso da estética branca, como, por exemplo, o formato do dente, que se esse formato estiver inadequado, toda essa prótese está deficiente. Então, é um fator mais crítico. Por exemplo, eu posso ter a translucidez, a textura, a cor perfeita. Mas se o formato estiver inadequado, essa prótese fica no nível 6. 6 de 10 é uma coisa não tão satisfatória para um paciente. Por outro lado, a estética rosa, que é a parte mais cirúrgica do nosso trabalho, são conceitos que se equivalem. Então, desde a papila até a curvatura do esqueleto do paciente, da maxila, vão ser determinantes para nos nortear essa cirurgia. Então, na prótese rosa, fica por nosso critério fazer uma boa cirurgia, e a estética branca é junto com o técnico de laboratório para alcançar um trabalho mais satisfatório. Os nossos princípios básicos periodontais e perimplantares, eles vão a partir dos estudos de Gargiulo, de 61, que falam sobre o espaço biológico em dente. E hoje em dia está definido também esse espaço implante. Então, para se alcançar um trabalho protético eficiente, seja em dente ou seja sobre implante, tem que se entender e conhecer esse espaço biológico. E, falando mais dos casos clínicos propriamente ditos, a foto 1 demonstra uma periodontite crônica generalizada com perda de inserção severa, nessa foto que apareceu agora, e esse é um defeito normal ou que aparece frequentemente em defeitos periodontais, que é um defeito intraósseo. Em particular, esse caso
tem uma perda de osso vestibular mais acentuada. Mas o defeito intraósseo é um defeito muito comum de pacientes com periodonte crônica. A outra foto, questão, ela fala de um defeito de um paciente que removeu esse dente, que já aconteceu o processo de remodelação óssea, e a partir daí a gente tem um rebode cicatrizado que vai ser planejado esse implante. Todo o princípio nosso de cirurgia, seja de reconstruções teciduais sobre tecidos periodontais ou periimplantares, o primeiro ponto que a gente analisa são os defeitos teciduais, ou seja, qual o tamanho desse defeito, de uma parede, 2 ou até 4. A partir desse defeito encontrado, seja em dente ou implante, vamos começar a pesquisar quais seriam os materiais e membranas que utilizamos na reconstrução. Então, nesse caso de questão, é um defeito mais extenso, de uma região posterior da mandíbula, que é indicado utilizar uma membrana não reabsorvível, com reforço de titânio, assim como um enxerto autógeno e um enxerto xenógeno. Juntando todos esses materiais, nós temos a área doadora, que vai ser colocada sobre o receptor, que é a área receptora, que é, no caso, o leito defeito encontrado. Juntando os 3 pontos que eu citei anteriormente, você alcança a reconstrução tecidual, ou a famosa ROG. Para definir essa ROG, nós buscamos na literatura os primeiros relatos de defeito ósseo, e naquele osso você quer reconstruir apenas osso, excluir toda a parte mole, gengival. Então você coleta bem a região, remover todo aquele tecido inflamatório, você vai deixar aquele osso somente em contato com o enxerto ósseo, colocar uma membrana, como mostra o desenho esquemático no slide, e assim você vai promover aonde tem osso, somente osso. Se por acaso invaginar um pouco de epitélio da gengiva, vai reduzir o potencial de formar do osso. Então, esse princípio é o princípio básico de formação do novo osso. A partir daí, nós temos defeitos periodontais e periimplantares. Primeiramente, periodontais. Utilizamos muito no consultório materiais chamados endogain. Então, esse endogain ele tem indicações para defeitos intraósseos, como se tem na foto do dente anteriormente, defeitos de furco classe 2 e defeitos de recessões gengivais. Hoje eu vou citar apenas defeitos intraósseos. Bom, esse é um caso clínico nosso, de ontem do nosso consultório, fizemos junto. É um paciente que aparece de forma comum no nosso consultório, que é um paciente com uma doença periodontal crônica generalizada, já com um desbalanceio oclusal muito extenso, e foi planejado o quê? Eliminar toda essa bolsa periodontal, posteriormente cicatrizar, estabilizar, depois entrar em terapia ortodôntica. A partir daí, vai ser estipulado colocar os implantes dentários. Bom, então eu vou mostrar agora o caso. Foi utilizado uma técnica chamada de técnica minimamente invasiva por Cortellini e Tonetti. Essa terapia, você remove toda a bolsa do defeito intraósseo. Como eu falei, nessa bolsa você coleta toda a parte do tecido mole, ficando somente o osso. A partir daí, você vai fazer uma raspagem nessa região dessa bolsa intraóssea e na raiz, com materiais ultrassônicos. Então, você, após remover toda a parte inflamatória, você vai raspar e alisar essa raiz. A partir daí, você faz uma checagem do tamanho dessa profundidade de bolsa. Nesse caso de questão, foi alcançado 8 milímetros de defeito intraósseo. Sendo assim, você conseguiu alcançar toda a remoção de tecido inflamatório e, a partir daí, você pode partir para a reconstrução. Nesse caso, utilizamos 3 materiais. O pré-figel, que você vai fazer uma descontaminação dessa raiz, expondo os caninos dentinários por 2 minutos. Depois você vai aplicar esse endogain sobre a raiz do dente exposto e, a partir daí, você coloca um enxerto ósseo sintético. E você, depois de tudo, fecha o retalho. E é mais final, que a gente utilizou um fio de sutura reabsorvível de nylon incolor
Então, como é uma região anterior, o paciente não percebe que foi feita uma cirurgia. Então, fica muito mais aceitável para ele do ponto de vista estético. Fechando o caso. Bom, na sequência, eu vou falar um pouco de defeitos pré-implantares. Esse caso é muito interessante porque nós conseguimos colocar numa foto defeito em rebordo cicatrizado e defeito em rebordo de alvéolo fresco. Ou seja, nós temos dois tipos de processos alveolares que encontramos na maxila nesse caso em questão. Então, quando existe um rebordo cicatrizado, você já foi encontrado a remodelação óssea. Então, a resposta daquele osso é muito mais previsível. Em alvéolo fresco, ainda vai ser realizado pelo corpo um fenômeno fisiológico chamado remodelação óssea. Então, tem que ter muito mais cuidado em manejo de pacientes com alvéolo fresco. Então, vamos planejar todo esse caso do paciente, todo o nosso trabalho protético cirúrgico, fazer um encerramento diagnóstico, seja de gengiva e de dente. A partir do encerramento, vai ser feito o guia cirúrgico para poder estipular a região a ser colocada no implante. Então, nesse desenho esquemático que eu coloquei nesse slide, você tem um guia cirúrgico, seja em dente e em gengiva. Notem que onde está circulado em vermelho, você encontra um defeito bem acentuado. Se eu não fizesse esse encerramento, eu poderia colocar esse implante na região mais palatina, dificultando muito o trabalho final do paciente. Então, assim eu consigo planejar o caso. Por exemplo, nesse encerramento, eu analiso que é indicado fazer o aumento para a região anterior da maxila, de um aumento horizontal de um bloco autógeno, para a posterior colocação de implante. Outro exemplo do guia cirúrgico, se eu fizesse um guia cirúrgico nessa região, eu ia analisar que essa coroa seria uma coroa de prótese fixa 2, de dente, de porcelana, e a região do cemento seria também de porcelana. Eu posso optar por fazer um trabalho reabilitador dessa magnitude, ou então eu posso fazer um aumento vertical para reduzir esse tamanho de coroa e partir para uma tentativa de uma PF1. O segundo caso é uma região com rebordo cicatrizado. Como eu falei, já foi ocorrido a remodelação óssea. Então, nós temos a imagem vestibular, a imagem oclusal e o raio-x na parte inferior. Nós escolhemos o implante para essa região. Notem que o defeito encontrado após o descolamento do retalho é bem interessante. Ou seja, eu consigo colocar esse implante numa posição de um longo eixo a partir da prótese a ser colocada, ou seja, a partir do guia cirúrgico, mas, apesar de estar na posição adequada, existe um defeito vestibular muito grande. Então, nesse caso, a gente instala o implante, a partir daí, eu vou checar com o guia cirúrgico esse implante, checando com o guia cirúrgico a posição do longo eixo do dente estando adequada, eu vou partir para a reconstrução tecidual. Então, nesse slide, para resumir esse slide, notem que a posição do implante está adequada, ou seja, eu vou conseguir instalar esse implante e reabilitar esse paciente com uma porcelana futuramente de forma eficiente. A partir daí, eu vou começar a pensar nos materiais a ser escolhidos. Lembrando que nós escolhemos os materiais a ser utilizados a partir do defeito tecidual encontrado. Então, a imagem em questão, ela mostra claramente como está esse defeito. Vamos utilizar os materiais sintético e autógeno. Então, primeiramente, nós colocamos o material autógeno na região. Depois, vai ser colocado o material sintético e uma membrana redutora para poder fechar esse material. A membrana, na ideia, foi o que eu falei anteriormente. Partindo do princípio de Melk, excluir todo o tecido mole da região do osso.
Então, nós temos nessa foto inferior a membrana instalada, isolando todo o tecido mole da parte óssea. Foto superior, biomaterial instalado, e a foto inferior, a membrana colocada, isolando toda a parte mole da parte óssea. Basicamente, esse ganho vai remodelar ainda e vai normalizar um pouco para a palatina. Infelizmente, não fica assim. A sutura realizada, a visão vestibular, visão oclusal e a visão vestibular novamente. Na foto seguinte, nós encontramos já o tecido cicatrizado após 2 semanas sem a sutura. A visão vestibular. O interessante dessa foto é que mantém uma altura gengival satisfatória. Então, nessa foto aqui, eu já consigo imaginar que o paciente vai ter uma PF1, ou seja, uma prótese apenas dentária, sem ter o cemento também nessa prótese. E na foto inferior, já cicatrizado após 1 mês. E vamos partir para a colocação dos provisórios depois de 2 meses esse implante reabilitado. Então, após 2 meses, esse implante se encontra ósseo integrado e vamos reabrir para a colocação de um provisório. Nós gostamos muito de trabalhar com provisório imediato em áreas estéticas, mas nesse caso, preferimos um pouco trabalhar com gengiva, cicatrizar o enxerto para depois reabilitar. Mas a importância de colocação de provisório na região anterior é que você já consegue moldar esse perfil estético do paciente. Então, a gente consegue encontrar uma foto final desse perfil. Nessa foto aqui está o provisório instalado, a gente consegue ter um equilíbrio estético bem interessante. O raio-x mostra uma posição adequada ao longo do eixo do dente em relação aos dentes adjacentes. E na foto inferior do lado direito, a gente tem um equilíbrio protético e cirúrgico muito bom. Então, foi feito o quê? Foi feita a colocação do implante, com o enxerto ósseo, membrana, foi cicatrizado após 2 meses, foi reaberto esse implante e foi colocado no provisório imediato para já condicionar esse tecido para ficar esteticamente mais satisfatório. E a foto do antes e o depois. Na parte superior está o depois e na parte inferior está o antes. Então, foi devolvido ao paciente uma condição satisfatória, protética e cirurgicamente também interessante. Bom, vou passar a bola para o meu amigo Bernardo, para ele falar um pouco da parte de plástica periodontal. Obrigado. Bom, pessoal, o Guilherme comentou com vocês, né, a respeito basicamente da parte de reconstrução óssea. Eu vou falar um pouquinho da parte de reconstrução tecidual, tecido mole, ao redor de dentes e de implantes. Então, eu começo com uma pergunta. Onde e quando a cirurgia plástica periodontal pode nos ajudar, né? Nós sabemos hoje que para se trabalhar com implante, precisa muito se conhecer de periodontia e prótese. É muito difícil um implantodontista que não conheça as bases biológicas da prótese, as bases biológicas da pele e as bases oclusais e de planejamento protético, geralmente não consegue chegar em bons resultados. Dito isso, esse aqui é um caso inicial mostrando que a gente sempre pensa em cirurgia plástica única e exclusivamente pela situação estética, né? E esse caso é um caso onde o paciente recorreu aos nossos trabalhos por uma situação de que havia uma hipersensibilidade muito grande, né, na região principalmente do canino, do premolar um pouco menos, mas basicamente do canino, e a estética quando o sorriso, quando ele fazia sorriso, também aparecia um pouco. Mas a principal queixa do paciente foi justamente a hipersensibilidade. A gente sabe que, além da parte estética, quando nós realizamos um bom planejamento cirúrgico, uma boa execução e um bom treinamento de técnica, a gente consegue chegar a um bom resultado estético e funcional. Então, o paciente teve uma melhora muito considerável em relação à hipersensibilidade, zerando basicamente, e, além de tudo, a gente conseguiu uma estética um pouco mais satisfatória frente ao caso inicial. Essa é uma outra paciente que a gente atendeu já tem bastante tempo, onde o sorriso da paciente era um sorriso baixo para um sorriso médio, né?
mostrando ponta de papila. E ela chegou para a gente uma vez e falou assim: Bernardo, meu sorriso está me incomodando. Está te incomodando? O que te incomoda, né? O que me incomoda é literalmente quando eu levanto o lábio e eu vejo uma situação como essa. E quando a gente conhece um pouquinho das técnicas periodontais, principalmente em relação ao implante, né, através de uma técnica de enxerto de tecido conjuntivo, a gente consegue chegar numa situação como essa, onde há uma harmonia dentro gengival mais satisfatória. Isso, basicamente, foi uma cirurgia plástica periimplantar, onde a gente consegue melhorar o aspecto tecidual da paciente sem profundidade de bolsa. Não adianta a gente ter estética e não ter função. Gengiva queratinizada, epitélio de proteção, se protege dente, também pode vir a proteger implante. Vários estudos mostram isso, estudos de Branemark, Bregson, desde 1975, 78. E a gente foi buscar um pouquinho, porque a cirurgia plástica periodontal já teve uma outra nomenclatura, ou tem uma outra nomenclatura, justamente das cirurgias de mucogengivais. A gente foi buscar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica o que era uma cirurgia plástica. Então, a cirurgia plástica tem por objetivo a reconstituição de uma parte do corpo por razões médicas ou estéticas. Isso entraria dentro da parte odontológica, correto? E a cirurgia plástica estética? Mais uma vez, a gente tem a parte reconstrutora, como mostrei no primeiro caso, principalmente em relação à melhora da hipersensibilidade do paciente, e a parte plástica estética também, que a gente pode ser utilizada por um recobrimento radicular, por exemplo. A cirurgia plástica reparadora tem por objetivo corrigir lesões deformantes, defeitos congênitos ou adquiridos. Mais uma vez, existe uma situação como essa, caracterizada na periodontia, E a cirurgia plástica estética é aquela realizada pelo paciente com o objetivo de realizar melhoras da sua aparência. Então, quando a gente pensa em cirurgia plástica periodontal e periimplantar, nem sempre é única e exclusivamente pela situação estética. Às vezes, em algumas situações, não talvez pela procura do paciente, mas o que a gente encontra muitas vezes no nosso consultório é justamente uma situação onde uma hipersensibilidade, por exemplo. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso a respeito. E aí, trazendo isso para a periodontia, a gente foi no site da Academia Americana de Periodontia, mostrando que a cirurgia plástica periodontal ela é definida como procedimentos cirúrgicos. Colocamos. Obrigado. Uma cirurgia plástica periodontal definida como procedimentos cirúrgicos realizados para corrigir ou eliminar deformidades anatômicas de desenvolvimentos ou traumáticos da gengiva ou da mucosa alveolar. Então, tudo que a gente viu no site na parte de cirurgia plástica periodontal, correto? O que a gente busca para os nossos pacientes? Periodontalmente falando, gengiva queratinizada, papila, seja ao redor de dente, seja ao redor de implante, seja ao redor de coroas cerâmicas sobre dentes. E, é claro, sem profundidade de bolsa. Mais uma vez, quando a gente busca uma cirurgia plástica reconstrutiva estética, a gente nunca pode pensar única e exclusivamente na parte estética. É claro que, junto com a parte estética, tem que entrar a parte funcional. Então, não adianta você ter uma gengiva belíssima, rosada, em formato de casca de laranja e com uma profundidade de bolsa acima de 4 ou mais milímetros, já seria considerado uma perda periimplantar ou periodontal. E é difícil a gente trabalhar na periodontia, na implantodontia, na prótese, se nós não conhecermos o biotipo tecidual. Eu sempre dou esse exemplo, quando a gente está ministrando algumas aulas nossas, de que se ao mesmo tempo esses dois pacientes chegassem ao nosso consultório, vou dizer até meu nome, não vou dizer o nome do Guilherme, que ele gosta de desafio, eu sou um cara mais tranquilo, chegassem esses dois pacientes ao mesmo tempo com a fratura do elemento 21, por trauma, por seja lá qual for o motivo, e eu tivesse tempo de escolher apenas um paciente,
eu, sem sombra de dúvida, escolheria o meu paciente da esquerda, né? E a gente vai mostrar um pouquinho de que o biotipo tecidual ele interfere muito no nosso tipo de tratamento periodontal e periimplantar. Justamente por ser um biotipo, eu vou passar e voltar esse slide um segundinho. Opa, perdão. O biotipo da esquerda é um biotipo chamado plano e espesso. Então nós temos um formato gengival com uma grande quantidade de gengiva queratinizada, geralmente as papilas são mais curtas, os dentes têm formatos mais quadrados. Em contrapartida, o outro paciente da direita tem dentes alongados, uma faixa de gengiva queratinizada pequena, papilas alongadas. Isso são algumas das características que diferenciam, né, os nossos pacientes. E sem sombra de dúvida, quando nós, claro que a gente não pode escolher, né, o paciente também não escolhe que tipo de tecido ele tem, mas é claro que se a gente puder escolher, se puder trabalharmos com um biotipo tecidual plano e espesso, é um biotipo tecidual mais fácil de trabalhar, é uma gengiva que ela aguenta um pouco mais de trauma quando nós comparamos a um biotipo fino. E, sem sombra de dúvida, a tendência de ter um melhor prognóstico é maior. E é claro que hoje a gente consegue transformar um biotipo fino num biotipo espesso através de algumas técnicas de cirurgia plástica periodontal e periimplantar. Então, conversando também um pouquinho com vocês a respeito de enxertos gengivais, né, para a gente melhorar a nossa estética periodontal e periimplantar. Existem basicamente o enxerto gengival livre e o enxerto tecido conjuntivo, onde a gente vai dar uma leve pincelada em algumas situações. Então, o enxerto gengival livre, né, eles são usados para criar uma zona mais larga de gengiva queratinizada ao redor de dentes e ao redor de implantes. Pode também ser utilizado para cobertura de raízes expostas pela reseção gengival, é claro que conhecendo a técnica. Pode ser usado para fazer eliminação de inserção de freios potencialmente prejudiciais, e também correções de cristas e áreas edêntulas para futura colocação de implantes, colocação de próteses fixas. Opa, perdão. Então, só para mostrar um caso, o paciente apresentava uma reseção gengival, né, na região do 31, um pouquinho mais pronunciada, onde isso gerava um certo desconforto, correto? Através de uma técnica de enxerto gengival livre, foi removido do palato, feita em relação à área doadora, uma cirurgia mantendo a gengiva queratinizada onde havia presença. A sutura, e o importante da sutura nessa situação é você estabilizar o enxerto, né? Existem várias formas de sutura, colchoeiro modificado, entre inúmeras formas de sutura. O que a gente preconiza esse enxerto tem que estar bem estabilizado. Não pode haver mobilidade no enxerto. Tendo uma situação como essa, existe uma grande tendência dessa enxertia dar certo. E é claro, nutrição. Né? Antigamente se pensava muito, enxerto gengival livre não dá certo. Não dá certo porque alguns colegas jogavam esse enxerto, colocavam esse enxerto diretamente na raiz radicular do paciente, onde não havia uma irrigação por trás dessa situação, e é claro que esse enxerto necrosava. Então, se nós notarmos essa figura, o enxerto ele abrange muito mais a parte tecidual do que a parte radicular, justamente para termos uma melhor nutrição do tecido. E mais uma vez, poxa, isso é uma cirurgia estética? Não, isso é uma cirurgia reparadora. Lembre que eu falei com vocês, a cirurgia plástica periodontal, ela pode ser estética ou reparadora, ou as duas numa mesma situação. O enxerto gengival livre, ela raramente gera uma estética muito satisfatória. Ela gera uma função muito interessante, porque olha a quantidade de gengiva queratinizada que a gente ganhou, né? Então a tendência de haver uma recessão gengival é muito menor. Só que quando a gente deixa um pouco o tempo passar, né, em alguns casos, não em todos os casos, essa situação pode melhorar. Onde, se vocês me perguntarem, a estética está perfeita, eu acho que a função
está muito interessante, né? Até porque não é uma área dita uma área estética onde o paciente sorri e mostra essa situação. E os enxertos gengivais, né? O outro tipo é o enxerto de tecido conjuntivo, utilizado para recobrimento radicular. Também pode ser utilizado para ganho de volume gengival, né? De dentes, implantes, próteses parciais fixas. E aí um outro caso, onde há uma recessão gengival, principalmente na região do canino, onde havia uma hipersensibilidade muito grande. O aplanamento dessa raiz, para não ter aquele degrau justamente do dente, né, perdão, da parte coronária com a parte radicular. Então, geralmente são utilizados brocas multilaminadas. A técnica aqui, infelizmente, existem várias técnicas de recobrimento radicular. A gente não tem tempo hoje para isso, mas quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, é só entrar em contato. Então, 2 incisões verticais, né, expondo a região. Essas incisões têm que ultrapassar a mucosa, a junção, perdão, esqueci a palavra, a mucosa alveolar, né, a linha mucogengival, justamente para dar elasticidade a esse tecido. A colocação do enxerto conjuntivo suturado. A sutura do retalho. Um pós-operatório de aproximadamente 3 meses. Então a gente conseguiu, ou melhor, foi conseguido uma estética satisfatória, com uma menor, não digo que essa sensibilidade provavelmente possa não ter zerado, mas uma melhor vedamento da sensibilidade. Um outro caso, e uma outra técnica utilizada, essa paciente se queixava mais pela parte estética do que pela parte funcional, digamos, de hipersensibilidade. Então, a medição do defeito. Técnicas mantendo a papila interproximal com duas relaxantes. Removendo, desepitelizando a papila justamente para ter um melhor posicionamento do retalho. Um enxerto conjuntivo. A sutura desse enxerto. E a sutura do retalho. A foto inicial e a foto final, eu acho que é uma situação bem satisfatória, esteticamente falando. E reconstruções, né, periimplantares, quer dizer, a periodontia ajuda, e ajudou em muito, tenho a menor dúvida, e vai continuar ajudando demais a parte periimplantar, né? Mais uma vez, como eu já tinha dito anteriormente, é muito difícil hoje em dia, ou basicamente impossível, se trabalhar em cirurgias de implante sem conhecimento das técnicas de periodontia, cirurgias periodontais. Então, o caso onde havia um defeito vestibular muito extenso, né, foram utilizados técnicas de enxerto tecido conjuntivo e técnicas de utilização de biomateriais para preenchimento do gap. Provisório imediato, claro que sem função oclusal, e a foto final do caso finalizado. Bom, pessoal, a gente fez um bate-papo, né? Nosso intuito era mostrar em aproximadamente 30 minutos qual é a nossa filosofia de trabalho, o que a periodontia pode influenciar em relação à parte não só estética periodontal, periimplantar, protética. É muito difícil hoje em dia se trabalhar estética branca, como o Guilherme comentou. A estética vermelha ou a estética rosa, ela é muito visível em trabalhos reabilitadores. Tá? E a gente gostaria que, se vocês tiverem alguma dúvida, marquem para a gente, conversem com a gente. A Vivian já mandou uma pergunta aqui para a gente. Eu vou ler, vou ver se o Guilherme responde. Boa noite. Os retalhos para os enxertos livres de conjuntivo dos casos anteriores são totais ou divididos?
Então vamos voltar lá na imagem? Consegue voltar na imagem, Guilherme? Consigo. Acho que a pergunta foi para mim. Foi. Não, é para dente. Para dente? Pode ser essa aqui. Então, Vivian, a literatura mostra que você pode, das duas técnicas, você tem resultados satisfatórios, tá? Então, a gente sempre tenta buscar, nos nossos casos, o que a literatura nos propõe. Então, deixa eu abrir correto? Então, você pode usar a técnica de retalho total, tá? Deixando o osso nu e você suturar esse enxerto junto com o retalho. Nesse caso, foi utilizado retalho dividido, onde o tecido conjuntivo ou o periósteo foi mantido para ter uma irrigação inicial e ter uma irrigação, além disso, do retalho. Mas as duas técnicas da literatura mostram que são satisfatórias para o nosso dia a dia, correto? Correto, perfeito. Respondido, Lívia? Pode estar, não está mais uma dúvida. Claro? Por favor. Beleza. Ok, Vivian, respondido. Perfeito, pode continuar. Responde você. Bom, esse enxerto foi tirado de onde? Do palato? Sim, nesse caso aqui em questão, atualmente, o Zucchelli, o que ele preconiza? Você fazer um enxerto livre do palato e a partir desse enxerto livre você pode desepitelizar a parte da gengiva queratinizada. Por que fazer isso? Porque no passado se fazia enxerto subepitelial. Você fazia um envelope e tirava desse envelope uma carta, que seria o conjuntivo, para poder colocar na região desse caso de questão. Só interrompendo, nesse caso foi feito só o conjuntivo, tá? Atualmente, o que ele faz? Ele coloca um enxerto gengival livre, tirando do palato. A partir da remoção desse enxerto, ele desepiteliza a parte queratinizada, que ficaria exposta para a boca no palato, porque aonde está essa parte mais perto da queratinizada, que está o maior potencial de formação do tecido conjuntivo. Então ele não tira essa parte como tirava antes. Comparando, no passado, com o enxerto subepitelial, ele perdia um pouco da qualidade do enxerto. Atualmente, a qualidade desse enxerto é muito melhor. Só complementando, Vivian, você pode tirar o livre e desepitelizar ou tirar do conjuntivo. A gente tem uma filosofia que a gente sempre tira do palato, tá? Pode ser tirado também de áreas edêntulas, a gente raramente faz isso. O palato geralmente tem uma quantidade tecidual bem interessante para nós trabalharmos em relação à quantidade, volume, e as técnicas cada vez variam, né? Então parece que o Zucchelli, que é um dos papas da cirurgia plástica, ou como ele gosta de chamar, das cirurgias mucogengivais, hoje preconiza a remoção do bloco inteiro e a desepitelização desse enxerto. Foi respondido? Sim. Show de bola. Vivian continua escrevendo, só para a gente ver. Pessoal, quem quiser perguntar, fique à vontade, tá? Claro, por favor. Então, temos mais uma pergunta, quer dizer, temos algumas aqui que estão aparecendo para a gente, deixa eu só, vamos ver a ordem que vai sair, a gente vai responder nessa ordem, ok? O Vivian perguntou para a gente se vocês têm visto bons resultados com os enxertos sintéticos. Quer responder? Enxerto sintético seria atualmente, que a gente consegue comprar no Brasil, o Mucograft. Perfeito. Correto? Bom, teoricamente, se eu puder escolher, eu prefiro tirar o enxerto autógeno do paciente, nesse caso conjuntivo. Ainda não tem longevidade de trabalhos comprovando que é tão bom como o conjuntivo do paciente. Ou seja, o que se mostra hoje que é interessante, mas entra em cena o custo do material, no enxerto, no caso do Mucograft, e você
talvez perca um pouco da dimensão total daquela ser recoberta. Mas tem indicação, com certeza. É um material muito bom, alguns casos nós utilizamos, mas se eu pudesse escolher e o paciente aceitar uma cirurgia, prefiro muito mais tirar o conectivo do palato do que comprar uma empresa X ou Y. Complementando o que o Guilherme falou, acho que a nossa também, a maioria das vezes, a gente prefere tirar do palato. É uma cirurgia que, para quem tem um pouquinho mais de experiência, ela vai durar em torno de 15 minutos a mais, e a gente tem uma qualidade tecidual muito mais interessante, uma longevidade muito mais interessante. Então, não é que não possa ser utilizado, né? Existem algumas outras marcas importadas que hoje não são liberadas aqui no Brasil, né? Hoje, basicamente, essa Mucograft, ela é liberada, só que a gente não tem, pelo menos eu até hoje não li, resultados de 10, 15 anos. E de enxerto tecido conjuntivo, a gente tem resultados de 30 anos ou mais. Desde 1969 começou a se comprovar e publicar uns artigos de enxerto gengival livre. Então, é bem antiga a longevidade da eficácia dele. Respondido, Vivian? Bom, vocês têm mais perguntas, a gente vai continuar respondendo. Se a Vivian quiser continuar falando, ok. Patrick colocou, esse enxerto é tirado de onde no palato? Qual o tamanho máximo a ser removido? Bom, Patrick, boa noite. Primeiramente, a área que nós utilizamos, primeira escolha, é o palato. Mas existem outras áreas do paciente. Por exemplo, se for um paciente que não possui segundo molar, no caso superior, por exemplo, existe uma área dêntula, você pode tirar dessa região também um enxerto contínuo. Mas no palato tem muito mais abundância em tamanho de enxerto. Primeiro ponto. E o segundo ponto, você perguntou? Qual o tamanho? O tamanho você vai depender da área a ser enxertado. Então, por exemplo, nessa foto aqui inicial que nós mostramos, é uma região de 2 elementos. Nesse enxerto aqui foi tirado enxerto de mais de 15 milímetros do palato. Então, essa quantidade aqui, você só consegue tirar do palato. Então, perfeitamente você cobre 2 dentes que estão. Então, esse enxerto aqui foi removido do palato e colocado na região de 2 dentes. Beleza? Só uma coisa que a gente preconiza, isso a gente já tem um pouquinho de experiência, eu já tive alguns, infelizmente, imprevistos em relação a isso. A literatura mostra para a gente nunca ir muito para distal de segundo molar. Tá? Então, às vezes, é mais interessante se fazer 2, 3 cirurgias, depende do tamanho da área que você tenha, ou talvez até adquirir um material autólogo, né, digamos assim, mas realmente fugir da região do segundo molar. Eu, para falar a verdade, vou até, ao máximo, a região mesial do primeiro molar. Tá? Porque eu já tive alguns problemas de sangramento maiores, controle de sangramento, então, para às vezes não pegar um ramo de uma artéria palatina superior, é mais interessante a gente, às vezes, diminuir um pouco o tamanho do enxerto, ou chegar mais para o anterior, para evitar reações cirúrgicas. Okay? Existem testes de você encontrar essa artéria palatina maior, mas o mais importante é focar no que o professor falou. É você calcular mesial de molar, no caso um 16, para anterior, porque se for alcançada com uma lâmina de bisturi, você cortar essa artéria palatina, a dor de cabeça ela é muito, muito ruim. Então, evitem ao máximo essa região. Respondido, Patrick? Ok. Elizabeth fez uma pergunta em relação ao fio de sutura. Qual o real retorno no pós-cirúrgico? Desculpa, em relação ao tipo de fio, o tipo de lâmina? Não, somente fio. Elizabeth, você pode repetir a pergunta? A gente não conseguiu muito bem entender. Beleza, Patrick? Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Estou esperando só a Elizabeth. Ok, ela já está digitando. Perdão, a Elizabeth pergunta se o fio de sutura pode ser de seda. Não falou de sutura, não. Bom, a nossa escolha principal, a primeira escolha, seria nylon. Por que nylon?
o nylon acumula muito menos biofilme para esse paciente. Então, imagine só, nesse caso em questão, foi uma cirurgia bucogengival, retalhos relaxantes, colocação de tecido conjuntivo de um tamanho bem extenso e fechada a ferida. Quando você usa o fio de nylon, acumula muito menos biofilme nessa região aqui, em comparação com o fio de seda. Então, para o paciente, é muito mais fácil higienizar e manter a região da cirurgia limpa em comparação ao fio de seda. Então, nossa proposta de cirurgia, qualquer tipo, seja periodontal ou para implante, é a colocação de fio de nylon. Não necessariamente, você, às vezes tem pessoas que gostam de trabalhar muito com seda. Tem pacientes que têm uma higiene muito boa. Ótimo, ele incomoda muito menos do que o nylon. Mas, geralmente, o pós-operatório com nylon, ele é mais interessante. Tá? Então, acho que respondido, Elizabeth. Alguém mais para perguntar, pessoal? Tem mais uma linha. Qual a melhor técnica de sutura para preservar esse enxerto? Já fiz alguns enxertos e com poucos resultados. Bom, vamos voltar aqui uma foto que a gente estava mostrando anteriormente. Cara, vira com você. Nesse caso aqui. Pode falar, pode falar. Bom, Elizabeth, dando a sua pergunta, nesse caso aqui em questão, a gente gosta muito de utilizar a sutura de coxa horizontal. Mas, além da sutura ser muito importante, imagine que esse enxerto aqui, ele é um iceberg. Um exemplo bem clássico de nossas aulas, comparando com o iceberg no mar. O iceberg, a maior parte dele se encontra submerso. E a pontinha dele, cerca de 1/10, se encontra na cavidade bucal. Em comparação com o iceberg, seria isso. A maior parte do enxerto, cerca de 9/10, se encontra coberto pelo retalho, como mostra aqui na foto em questão, e apenas 1/10 desse enxerto ele se encontra exposto ao meio bucal. Por que isso? Isso é muito importante. Isso vai te dar sucesso ou não no trabalho. Quando você encontra uma região de enxerto desse tamanho aqui, é importante nutrir esse enxerto, seja pela região dos dentes adjacentes, contém papila, ou pelo retalho a ser coberto. Então, quando o enxerto está muito exposto ao meio bucal, metade desse enxerto exposto, é muito difícil alcançar uma possível reconstrução. Você perde esse enxerto, ele necrosa. Então, o mais importante, junto com a sutura, é você saber desse ponto em questão. Você cobrir esse enxerto, deixar apenas 1/10 exposto e, a partir daí, escolher a técnica cirúrgica adequada para a sutura. Então, nesse caso aqui, foi feito costura horizontal para estabilizar bem esse retalho nesse enxerto e no dente. E, a partir daí, na parte relaxante do retalho, foi feito ponto simples. E sempre fechando a sutura por primeira intenção, para evitar a contaminação do meio oral para o meio da cirurgia. Basicamente isso. Ok, Elizabeth, acho que tem mais uma pergunta. Nos dando parabéns, obrigado. Obrigadão. Elizabeth, principalmente em área de caninos superiores, após tratamento de orto. Realmente assim, cada caso é um caso, né? Mas acho que o Guilherme colocou é justamente você conseguir nutrir bem esse enxerto, tá? Nenhum enxerto bem nutrido, bem suturado, que tenha movimentações, que o paciente fique puxando o lábio, a probabilidade de dar errado é muito grande, né? E nem sempre a gente consegue também, como qualquer parte cirúrgica, proporcionar ao que o paciente deseja. Às vezes o paciente tem uma recessão de 2, 3 milímetros, a gente consegue recobrir 1, 2 milímetros. Às vezes o paciente tem uma recessão de 5 milímetros, a gente consegue recobrir todos os 5. Então não dá para a gente dar garantia aos nossos pacientes. Existem planos de tratamento, prognóstico, previsibilidade frente às técnicas utilizadas. Mas eu acho que se a gente fosse resumir, é você estabilizar bem o enxerto, independente da técnica de sutura, e deixar ele o mínimo possível exposto à cavidade oral. Ok? Bom, essa fecha a pergunta da Elizabeth sobre enxertos. Vamos ver qual a pergunta seguinte.
Elizabeth, caninos foi essa? De Tem a do Horta. Patrick aqui. Essa aqui, da Elizabeth com ortodoncia. Respondeu? Respondemos. Tá. A próxima do Patrick seria recobrimento de implantes, roscas. Usar a mesma técnica. No caso, roscas expostas de implantes, como o caso que ele falou. Não, aqui é vamos lá, Patrick, olha só. São duas coisas. Uma coisa é você ter o componente, né, digamos, o abutment com uma área exposta, onde você consegue recobrir através de alguma técnica, como foi mostrado anteriormente. A outra coisa é a rosca. A rosca do implante, ou as roscas, quando estão expostas, elas estão contaminadas. Então, tem que se pensar num tratamento de descontaminação. Pode ser feito, talvez, utilização de biomateriais, membranas, enxerto de tecido conjuntivo. Agora, única e exclusivamente naquelas roscas expostas, a colocação do enxerto, não sei se é mais interessante. A literatura não nos mostra muita coisa porque o implante está contaminado e a partir do momento que você não descontaminar aquela área, não vedar aquela área através de enxertinhos de membranas e aí depois para ganho de tecido, o enxerto de conjuntivo. Mas só o enxerto conjuntivo não é indicado não, beleza, cara? Patrick, só complementando, o mais importante em qualquer tipo de defeito, seja periodontal para implantar, como nós discutimos anteriormente, é você analisar o tamanho desse defeito, ou seja, você entender essa área receptora. Essa foto aqui que a gente colocou mostra exatamente isso. Você vai analisar toda essa área receptora, que é o defeito encontrado, e a partir daí, foi o que o Bernardo falou, você vai escolher o passo seguinte, a membrana, se for indicada, o enxerto autónomo, enxerto sintético, para poder, assim, você entender o caso como um todo. Então, sempre analisar a receptora e escolher a área doadora, que seria o enxerto e a membrana. Respondido? Bom, a Vivian fez uma pergunta novamente, perguntando, vocês fazem algum tratamento na raiz antes de receber o enxerto? Bom, atualmente, nós estamos utilizando muito o pré-figel, que é o EDTA, então a gente vai descontaminar, remover essas Meyer layer e expor a dentina no cimento, no caso, desculpa, o cimento. Então o EDTA, que é o pré-figel, ele vai remover as Meyer layer e expor os canelos dentinados, para a partir daí ter mais uma região para poder estabilizar esse enxerto. Na sequência, estamos utilizando muito em nossos casos de cirurgia plástica periodontal o Endogain. Então o Endogain se mostra ser mais estável a longo prazo em comparação ao não utilizando. Então nós partimos para a utilização do pré-figel por 2 minutos. Na sequência, vamos utilizar o Endogain e depois a gente vai ter como exemplo essa foto aqui que a gente estava bem... Vou só chegar na foto, só um segundo. Então seria aqui. Nós vamos utilizar nessa raiz o EDTA, o Endogain e depois colocação do enxerto conjuntivo, como foi mostrado previamente. E depois fechado o retalho. Complementando, Vivian, assim, a gente tem feito isso, a gente tem visto algumas coisas a respeito disso, mas você me fez essa pergunta, não sei, talvez 1 ano atrás, 6 meses atrás, a gente também tem muitos bons resultados de acompanhamentos longitudinais sem utilização de biomaterial, tá? Apenas aplanando, deixando aquela superfície lisa. Eu acho que o mais importante do que o que você vai colocar é você adequar o meio para aquilo. Então é claro que tem que ser feito sempre uma raspagem daquela superfície radicular, passando brocas multilaminadas, sem deixar degraus, justamente para que você tenha uma área de raiz receptora para que o enxerto possa ser bem posicionado e adequado. Tá? Então eu tenho, o Guilherme também tem alguns casos, inclusive alguns que a gente mostrou, que não foram utilizados nenhum tipo de biomaterial, tá? Com resultados longitudinais. Existem hoje algumas pesquisas mostrando que a utilização do Endogain poderia dar uma previsibilidade longitudinal maior. Tá? Não vou te afirmar isso, também não vou dizer que isso não acontece. Eu acho que existem casos que aconteçam e a gente está começando a ter uma casuística, mas a gente não tem um longitudinal a respeito disso. Perfeito?
Falou, Patrick. Caso Beleza. o resultado não seja esperado. Maravilha. Vamos lá. Vivi mandou uma outra. Caso o resultado não seja esperado, quanto tempo depois podemos refazer? E até quantas vezes pode ser feito? Bom, você pode fazer depois, se você for tirar o enxerto conjuntivo ou livre do palato, você pode tirar do outro lado, coisa que o paciente não vai ficar muito feliz com você de imediato. Ou você pode esperar uma cicatrização de aproximadamente uns 4 meses, né? 5 meses aproximado, para você remover da mesma região. Agora, quantas vezes você pode fazer? O que eu penso é o seguinte, você vai ter que ver o defeito que o paciente apresenta, né? Se for um defeito que, digamos, entre aspas, na primeira vez já poderia ter sido resolvido, e você já está na terceira tentativa e não conseguiu resolver, alguma coisa de errado está acontecendo. E é claro que defeitos muito maiores, tem defeitos às vezes de 11, 12 milímetros de raiz exposta, por exemplo, que certamente você não vai propor ao paciente que em uma cirurgia você vai conseguir algum resultado. Você vai ter uma melhora, mas que talvez 2, 3 cirurgias vão ter que ser realizadas para posteriormente a tentativa de uma melhora. Então, poder fazer, você pode fazer quantas vezes você quiser. Agora, se é uma técnica que da primeira você tem um prognóstico interessante, você tem um bom planejamento, e a execução não está sendo bem realizada, talvez às vezes tem que rever o conceito de técnica que está sendo utilizada, porque repetir e continuar dando errado, alguma coisa está acontecendo para aquilo não funcionar. Existem alguns artigos que falam em relação a colocar materiais, por exemplo, esponja de colágeno, onde foi removido o enxerto conjuntivo. Então, por exemplo, você removeu esse tamanho aqui enxerto do palato, uma região bem extensa, e você pode colocar nesse lugar desse enxerto do palato uma esponja de colágeno, para manter um pouco mais aquele coágulo ali. Tem alguns artigos que relatam que você consegue repetir a cirurgia em um pouco menos tempo em comparação a não utilizar essa esponja de colágeno. Então, tem casos que a gente faz isso, a gente tira o conjuntivo e na região doadora coloca uma esponja de colágeno para poder manter aquele perfil do pato um pouco mais espesso em comparação se não utilizar essa esponja. Tudo bem? Respondido? Beleza. Obrigadão, Vivian. Obrigado, Vivian. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Então, pessoal, para finalizar, só a gente vai deixar o nosso contato com vocês, caso vocês tenham interesse em entrar em contato, pode mandar um e-mail para a gente, pode entrar no nosso site, que é o www.perimplante.com. Nós, em breve, teremos um curso aqui na Smile, tá? Quem quiser, tiver mais informação, só entrar em contato diretamente. 23 e 24 de setembro. 23 e 24 de setembro, desculpe, então a data já está pré-agendada. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato com a gente, que nós teremos o prazer de responder vocês. Ok? Alguma consideração final? Não, só estou colocando aqui a data do próximo curso, que é 23 e 24 de setembro desse ano. Botei aqui no Word aqui para enviar para vocês. Então, é uma quinta-feira e uma sexta-feira. Não, sexta e sábado. Desculpa, sexta e sábado. E vai ser abordado basicamente tudo que foi discutido aqui anteriormente. Primeiro dia, na sexta-feira, vai ser focado mais na parte de periodontia, defeito intraósseo, plástica periodontal. E no segundo dia, sábado, mais a parte de implante, reconstruções para implante dentário. Então, são 2 dias de imersão e vamos discutir basicamente esses conceitos que abordamos aqui. Tanto hands-on como parte teórica. Beleza? E aí, pessoal? Se vocês tiverem mais informação, pode entrar em contato com a gente ou entrar direto em contato com a Smile, tá bom? Então, nós gostaríamos... Opa, perdão. De agradecer, tá, a presença virtual de vocês. Esse foi o nosso primeiro contato em aula televisional. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente pretende continuar fazendo algumas aulas desse tipo. Ok? Então, muito obrigado por todos. E todos tenham uma boa noite. Pessoal, obrigadão. Até breve. Boa noite. Tchau, tchau.